Imagine morar em Moscou, né? Agora, os anos em que você viveu o auge do luxo russo. Putin disse que você sempre estaria seguro. Ninguém poderia atacar a capital russa. Mesmo após iniciar a guerra insana na Ucrânia, Putin garantiu que Moscou jamais seria atingida, pois a Ucrânia não teria essa capacidade. Como os tempos mudaram. A Ucrânia acabou de atingir Moscou com força, de novo. Putin não consegue proteger sua capital, enquanto os drones voam, as bombas caem e as defesas aéreas, que deveriam ser impenetráveis, têm mais buracos do que queijo suíço. Vamos para a pequena cidade de Noginsk. Situada a cerca de 50 quilômetros do Kremlin, esta cidade parece sem graça. Um pouco entediante, mas escondido em Noginsk há um depósito de petróleo que abastece a capital, o que faz da cidade um alvo para a Ucrânia. E olha, a Ucrânia acertou esse alvo em cheio. Em 18 de julho foi noticiado que drones ucranianos atingiram diretamente o depósito de petróleo de Noginsk. A Rússia não pôde ocultar o ataque, era impossível. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, confirmou que a região mais importante da Rússia foi alvo de ataque de drones da Ucrânia. Isso vai contra a tática usual da Rússia de tentar fingir que nada aconteceu, mas quando você vir as imagens, vai entender o motivo. Onde há fumaça, há fogo. E há uma quantidade enorme de fumaça subindo do depósito de petróleo em Noginsk. A Astra e a Shelanova Plus, que são ambos bastiões do jornalismo independente dentro da Rússia, e expõem a realidade do que acontece após os ataques de drones da Ucrânia, compartilharam vídeos e fotografias do local. Na manhã de 18 de julho, testemunhas publicaram imagens mostrando o incêndio e explosões. Um analista OSINT da Astra identificou o local em chamas como o depósito de petróleo de Noginsk, na região de Moscou, informou a Astra. Ao compartilhar um vídeo da grande coluna de fumaça subindo do depósito e uma imagem geolocalizada mostrando o alvo atingido pela Ucrânia. Shelanova Plus foi mais sucinto. O depósito de petróleo de Noginsk segue em chamas, informou o portal, compartilhando 3 vídeos que mostram fumaça e fogo alcançando o céu. Não dá para esconder isso em cidade pequena. Quem mora em Noginsk já deve ter ouvido o zumbido dos drones, visto as defesas aéreas russas falharem, e podem sentir o calor das chamas se tiverem coragem de se aproximar do depósito de petróleo da cidade. A Ucrânia não hesitou em divulgar essa última vitória sobre a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky publicou no Facebook um vídeo com mais imagens da fumaça e dos drones usados pela Ucrânia. Hoje, nossas sanções de longo alcance atuaram em 3 áreas da Rússia, em nosso território temporariamente ocupado e no mar, afirmou o presidente da Ucrânia. Ele também deu uma dica. Não foi só Noginsk que a Ucrânia atingiu. Operadores de drones ucranianos raramente focam em apenas um alvo. Outras instalações pegaram fogo, sendo que uma delas ficou perto demais do Kremlin para o conforto de Putin e seus comparsas. Falaremos das outras instalações, mas antes, o depósito de petróleo de Noginsk foi um alvo importante por vários motivos. A mídia United 24 relata que Noginsk abriga 24 tanques de armazenamento de combustível, que juntos têm uma capacidade de 11.500 metros cúbicos. Esse combustível, como diesel, gasolina e querosene, é armazenado até ser entregue a comerciantes e fornecedores por toda Moscou. Você acertou. A Ucrânia fez outro ataque que agravou ainda mais a crise de combustível da Rússia. O incêndio em Noginsk deixará veículos em Moscou sem combustível. A Ucrânia mostra novamente ao povo de Putin que ele não consegue proteger a cidade mais importante da Rússia. Putin não consegue proteger um dos principais centros logísticos da Rússia. Enquanto o depósito de Noginsk queimava, a Ucrânia mirava um alvo ainda maior. Também próximo a Moscou fica o armazém logístico Wild Berries. Localizada na cidade de Elektrostal, essa enorme instalação de 188 mil metros quadrados pertence a um dos maiores varejistas online da Rússia, que opera um gigantesco marketplace de comércio eletrônico. Isso se assemelha à Amazon, mas em escala nacional russa. Wild Berries possui aplicações civis e militares. A Astra informa que o varejista oferece ferramentas para ajuste de drones, equipamentos militares e produtos de consumo vendidos em toda a Rússia. Agora, ele está igual ao depósito de combustível de Noginsk, queimando após forte ataque de drone da Ucrânia. A fumaça que sobe do depósito Wild Berries está ainda mais intensa que em Noginsk, indicando que a Ucrânia destruiu grande parte desse depósito no Oblast de Moscou. Atualmente, os danos totais são avaliados. A Euromaidan Press relata que estimativas apontam até 1 bilhão e 300 milhões de dólares em mercadorias queimando no depósito Wild Berries,
Nada mal para drones de longo alcance, que custam uma fração desse valor. Esses números são de canais russos, segundo a Euromaidan Press, e a avaliação ucraniana pode mostrar perdas bem maiores. Então sabemos que a Wild Berries vende equipamentos militares. Mas a pergunta que precisa ser feita é: por que esse local? A Ucrânia atacou o depósito da Wild Berries em parte pela sua localização. Elektrostal fica a apenas 60 km de Moscou, então um ataque nessa cidade reforça a mensagem que a Ucrânia quer enfiar goela abaixo da Rússia sobre como as defesas aéreas de Moscou estão falhando completamente em proteger a cidade. Há também um elemento de vingança nesse ataque. Pouco divulgado, um aspecto da campanha russa contra a Ucrânia é o ataque repetido a tipos similares de instalações usadas pelo exército e pelo povo ucraniano. Uma das principais varejistas online da Ucrânia, a Novopost, tem sido alvo frequente de drones e mísseis russos desde o início da guerra de Putin. Uma das maiores operadoras postais e de logística da Ucrânia, a Novopost, possui armazéns em toda a Ucrânia. Em outubro de 2023, um míssil russo atingiu o terminal da Novopost em Krotik, que fica no Oblast de Kharkiv. 6 funcionários morreram, 17 pessoas ficaram feridas e centenas de pacotes foram destruídos pelo míssil. Em meados de 2026, a Rússia passou a focar regularmente na Novopost como alvo. Em 2 de julho, um drone russo, Shahed, atingiu um centro de triagem da empresa em Zaporizhia. No dia seguinte, novos drones russos atacaram outro centro de triagem em Dnipro. E os ataques continuam acontecendo. Ataques a terminais da Novopost em Kiev em 5 de julho e em Kryvyi Rih logo após. A Rússia também tem atacado filiais da Novopost, como fez em Chernihiv no início de julho e em Kremenchuk no dia 16 de julho. A Rússia considera interromper a logística civil uma estratégia de guerra legítima. O que vale para o ganso russo assado, vale também para o ganso ucraniano. O incêndio no depósito da Wild Berries mostra a Putin que suas tentativas de paralisar uma das maiores empresas de entregas da Ucrânia podem ser respondidas na mesma moeda. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Fracasso total das defesas aéreas de Moscou contra drones ucranianos. E há outro problema por trás disso. Essas defesas já falharam antes. Moscou virou alvo frequente da Ucrânia. Esses ataques recentes seguem outros que evidenciam a vulnerabilidade da principal cidade da Rússia. Em maio, a Ucrânia realizou um de seus maiores ataques de drones à Rússia, atingindo vários alvos importantes em Moscou por uma semana, incluindo a refinaria que abastece grande parte do combustível da cidade. Um mês depois, a refinaria foi atingida de novo, causando incêndios tão intensos que moradores de Moscou reclamaram da chuva negra nas ruas. Essa é a nova realidade dos moradores de Moscou em 2026. Eles deveriam ser as pessoas mais seguras da Rússia. Eles não estavam mais longe da Ucrânia do que quem vive na Sibéria ou em regiões remotas da Rússia, mas estavam em Moscou, joia da coroa russa, cercados por defesas aéreas tão densas que nenhuma mosca deveria atravessar. Putin garantiu segurança, mas a ilusão acabou, assim como refinarias, depósitos e armazéns em Moscou, que queimam após novos drones da Ucrânia atingirem diretamente esses alvos.
Moscou não é mais um refúgio, agora é um alvo. Para entender por que isso importa, precisamos analisar o mito das defesas aéreas de Moscou e mostrar por que tudo que Putin faz para proteger a capital russa falha. Antes de continuar, este é The Military Show. Se gosta desse tipo de análise, inscreva-se no canal. Explicamos tudo assim semanalmente. Então, as defesas aéreas de Moscou. O que aconteceu? Essa será a pergunta que milhões de moscovitas farão ao verem mais um relatório de incêndio em instalações importantes na cidade e arredores. O tom de incredulidade na pergunta é esperado, pois Moscou deveria estar protegida por defesas aéreas que evitariam isso. Essas camadas de defesa têm até um nome: o Anel de Ferro. Moscou sempre foi bem defendida, mas já em maio de 2025, a Rússia foi vista reforçando essas defesas aéreas com novas posições de defesa instaladas ao longo do anel viário central da cidade e do anel de concreto que corre paralelo a essa estrada. Essas defesas estavam a cerca de 50 quilômetros de Moscou, quase a mesma distância dos alvos atacados pela Ucrânia em 18 de julho. Um ano depois, a Rússia seguia reforçando o Anel de Ferro, agora antes do desfile do Dia da Vitória, no qual não exibiu equipamentos militares temendo ataques da Ucrânia. O Kiev Post notícia que dezenas de torres de defesa aérea estavam sendo erguidas ao redor da capital da Rússia, 43 no total, todas construídas nos 12 meses anteriores. Para o observador comum, Moscou parecia merecer a fama de fortaleza contra ameaças vindas do céu. A realidade, como vemos, é diferente. Nas últimas semanas, surgiram sinais do desespero da defesa aérea russa nos arredores de Moscou. Relatos mostram que a Rússia tem retirado defesas aéreas da linha de frente para proteger Moscou. Isso não demonstra força, mas sim que as defesas aéreas russas são frágeis contra drones ucranianos, e o Kremlin repete no campo de batalha a mesma estratégia: prioriza quantidade em vez de qualidade. Em 24 de junho, o Kiev Independente noticiou que a Rússia redesdobrou defesas aéreas para Moscou e para a ponte de Kerch, que dá acesso à Crimeia, temendo o aumento dos ataques de drones ucranianos. A própria afirmação de Zelensky foi confirmada por reportagens posteriores. Em 15 de julho, o Kiev Post noticiou que defesas aéreas antes presentes em bases árticas importantes da Rússia, como Rogachevo e Severodvinsk, desapareceram misteriosamente. Sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 foram localizados, muitos enviados para Moscou. Alguns dias depois, em 19 de julho, o Defense Express revelou que a Rússia também havia transferido os sistemas S-300 e S-400 dos estaleiros Sevmash e Zvezdochka, sendo o primeiro o único estaleiro russo capaz de construir submarinos nucleares, enquanto o segundo é um dos poucos que a Rússia possui capazes de realizar reparos em navios de guerra russos movidos à energia nuclear. No total, 28 lançadores foram movidos, alguns realocados para a Crimeia e outros para Moscou. O que isso nos mostra é medo, muito medo. A Rússia está claramente lidando com uma crise de defesa aérea, à medida que os drones da Ucrânia ficam mais fortes e o Kremlin enfrenta o fato de que a Rússia é grande demais para ser defendida por completo. Moscou e a Crimeia tornaram-se prioridade. Outros locais devem ser enfraquecidos para proteger a capital que Putin prometeu nunca ser atingida pela guerra que iniciou. Mas nenhuma dessas ações desesperadas funcionou. Por quê? A Rússia enfrenta vários problemas, todos apontados em um relatório do Medusa de 19 de junho. O grande número de drones da Ucrânia é um problema óbvio. Em 2026, o país envia centenas de drones por ataque à Rússia, não apenas dezenas. Aqui, a quantidade é fundamental. Mais drones aumentam a pressão sobre a defesa aérea russa. Essas defesas podem derrubar 100 drones, mas ainda assim, 5 ou 6 conseguem passar e atingir seus alvos. A Medusa destaca que a Rússia não tem sistema de detecção de drones nas fronteiras, nem um sistema centralizado para compartilhar informações entre regiões vulneráveis a ataques. Em outras palavras, a Ucrânia pode atravessar as defesas de fronteira da Rússia, e Moscou só percebe que os drones ucranianos estão vindo quando os radares de defesa aérea instalados ao redor da cidade os detectam. As respostas são tomadas no pânico, de forma reativa, pois Moscou não pode se preparar antes por falta de dados. E por fim, há as próprias defesas. Falamos sobre os S-300 e S-400 anteriormente. Eles, como a maioria dos sistemas de defesa aérea russos, foram feitos para combater mísseis e aeronaves. Drones são diferentes. Eles são menores e voam mais baixo do que os alvos para os quais a maioria dos sistemas de defesa aérea da Rússia foi projetada.
o que significa que essas defesas ou não conseguem rastrear os drones da Ucrânia ou não conseguem atingi-los depois que esses drones são descobertos. Drones voando baixo elevam o risco de disparos acidentais. Um míssil de defesa aérea dificilmente acerta um alvo próximo ao solo após voar dezenas de quilômetros para atingir uma aeronave. Mas um míssil atingindo um drone a poucos quilômetros do solo é diferente. A versão curta de tudo isso é que mais não significa melhor para a Rússia quando se trata de lidar com drones. O reforço do anel de ferro não importa. Esse anel não foi feito para lidar com os drones enviados pela Ucrânia. Vemos isso quando esses drones ainda atingem alvos a poucas dezenas de quilômetros do Kremlin. Sentimos que esquecemos algo aqui. Claro, considere os comentários de Zelensky sobre os recentes ataques da Ucrânia. Ele mencionou 3 alvos, mas só informamos 2. O terceiro não estava em Moscou, mostrando como a campanha de ataques em profundidade da Ucrânia é impressionante. Ela pode atacar toda a Rússia em uma noite, atingindo a capital e alvos distantes com ataques coordenados. O terceiro alvo da Ucrânia foi em Stavropol Krai, onde o Serviço de Segurança ucraniano atingiu 3 depósitos de petróleo, e as forças armadas ucranianas seguiram com um ataque contra outra instalação de combustível na região. Stavropol Krai está a quase 1.300 quilômetros de Moscou, longe da capital russa, o que reforça a escala e profundidade dos ataques de drones da Ucrânia. Nessa região, foram registrados incêndios na vila de Vyaznik e no norte de Stavropol. Já citamos o ataque da Ucrânia aos combustíveis russos. Este é só mais um exemplo. Na Rússia, não importa o local, você vê gasolina e diesel queimando em vez de irem para o tanque do seu veículo. Putin prometeu que essa dor nunca voltaria à Rússia, mas ela retornou. Com isso, chegamos ao último ponto que vamos abordar neste vídeo. Putin não pode mais proteger a Rússia ou sua capital. E Putin sabe disso. O próprio grande protetor da Rússia já admitiu que o país pouco pode fazer para impedir ataques ucranianos a Moscou ou outras regiões. A ausência de equipamentos militares no desfile do Dia da Vitória de 2026 foi uma admissão. Não havia motivo para retirar esse equipamento, a não ser o fato de a Rússia estar apavorada com os drones da Ucrânia. Esse terror revela o quanto o Kremlin realmente confia nas defesas aéreas de Moscou. Enquanto a crise de combustível devasta a Rússia, Putin também foi forçado a uma rara admissão pública de que talvez, só talvez, as longas filas nos postos de gasolina que estão rapidamente ficando vazios possam ser um sinal de que a Ucrânia está tendo mais sucesso do que Putin jamais imaginou. O líder da Rússia sempre evitou admitir isso. Ele tenta esconder ao máximo a realidade da guerra que iniciou, de seu povo, principalmente dos que vivem em Moscou. Mas os incêndios, a fumaça no céu e os postos de gasolina vazios não podem ser escondidos. Putin perdeu o controle e sabe disso, tentando ao máximo impedir que o povo russo perceba. Essas pessoas já percebem os sinais. Putin não convence mais Moscou ou outras cidades russas de que a guerra não as afeta. Afeta sim, pois vêm diariamente drones ucranianos sobrevoando. O Atlantic Council destaca que ataques ucranianos a São Petersburgo em junho foram programados para coincidir com a chegada de milhares de pessoas, muitas estrangeiras, para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Esses ataques provocaram um debate dentro da Rússia sobre se as defesas aéreas do país são realmente eficazes. Esses debates vão se intensificar com novos alvos atingidos no Oblast de Moscou. A resposta óbvia, a qual ninguém que questione as defesas aéreas da Rússia chegará, é que elas não são boas o suficiente. Elas também não vão melhorar, não importa quantos sistemas e radares Putin retire da linha de frente. Coloque-se agora no lugar de um moscovita. Você acabou de ver a notícia de mais ataques ucranianos a poucos quilômetros da sua cidade. Você sabe da crise de combustível na Rússia. Até Putin já admitiu isso. Nos arredores da cidade, talvez veja a fumaça do depósito de petróleo ou do armazém atingido. Mesmo que você não consiga, a notificação que você acabou de receber na sua conta Wildberries de que sua entrega vai atrasar inesperadamente é uma dica de que algo ruim está acontecendo. O que você pensa sobre Putin agora? Talvez já tenha passado da hora de o líder que prometeu e não conseguiu proteger sua cidade tirar a Rússia da Ucrânia. A Ucrânia quer que tantos russos pensem assim que Putin não possa ignorá-los. Com Moscou sob ataque, a dissidência pública que a Ucrânia busca pode frustrar as ambições de Putin mais rápido do que se espera. Afinal, Putin e seus aliados não podem se orgulhar de grandes vitórias em terra para compensar as instalações incendiadas em Moscou. O número de baixas está mais alto do que em qualquer momento de 2026.
Putin adiou de novo o prazo para a queda de Donetsk, devido ao mau desempenho de suas tropas. E com drones de IA causando déficits orçamentários, junto com os ataques de longo alcance da Ucrânia ficando mais fortes, as coisas só estão indo de mal a pior para o presidente russo. Descubra tudo sobre isso no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos do The Military Show no seu feed. E obrigado por assistir!